Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar o período composto por subordinação. Nós já estudamos isso em outras aulas. Eu apontei para vocês a diferença entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, onde, no período composto por coordenação, as orações são organizadas lado a lado, por vírgulas ou com a presença das conjunções, mas não tem nenhuma relação de dependência uma para com a outra. Elas não são sintaticamente dependentes, como acontece no período composto por subordinação. Hoje eu trago para vocês as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase e podem se apresentar de duas formas. Na forma reduzida, que é quando a gente não tem a presença da conjunção integrante, e aí o verbo pode aparecer na forma infinitiva, no particípio, no gerúndio. E a forma desenvolvida que apresenta a conjunção integrante que ou apresenta a conjunção integrante se. E podem acompanhar pronomes, conjunções, locuções conjuntivas. Sintaticamente, elas exercem diversas funções. Função de sujeito, de predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Eu trouxe para vocês as classificações e nós começamos aí com a oração subordinada substantiva subjetiva e a formulazinha é a seguinte. Quando vocês forem identificar uma oração subordinada substantiva subjetiva, vocês vão observar que na oração principal vai sempre aparecer um verbo de ligação com um predicativo do sujeito, ou um verbo unipessoal, ou ainda um verbo transitivo direto que pode vir na forma passiva sintética, que é quando tem a presença do se, ou na passiva analítica, onde nós temos aí o verbo auxiliar acompanhando o verbo principal. Então vamos aos exemplos. É necessário que eles façam um trabalho. A oração principal apresenta um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e a oração subordinada dependente, que é essa substantiva, ela vai desempenhar o papel de sujeito da oração principal. Os verbos unipessoais, gente, são aqueles que se apresentam em terceira pessoa. Eu tenho outros exemplos além do que aparece aí: ocorrer, convir, custar, acontecer, entre outros. Aqui eu tenho pareceu-me que a criança chorava. Então, quando a gente tem um verbo unipessoal aparecendo na oração principal, a oração subordinada vai desempenhar papel de sujeito. Sabia-se que o culpado morrera, foi dito que o culpado morrera. Então, nas duas situações, nós temos verbos transitivos diretos, logo, a oração subordinada vai desempenhar também papel de sujeito. Resumindo, a oração subordinada substantiva subjetiva exerce o valor de sujeito da oração principal. Então, nós temos aí as três formulazinhas que a partir de agora vocês vão aprender. A oração subordinada substantiva objetiva direta é chamada dessa forma porque na oração principal nós temos aí a presença de um verbo que é transitivo direto, ele pode vir acompanhado ou não do sujeito, tá? E, obviamente, ele pede um complemento sem preposição. Logo, a oração dependente dessa oração principal vai desempenhar papel de objeto direto da oração principal. Então, temos aí a definição, possui um valor de objeto direto do verbo da oração principal, e ele é direto, gente, porque ele pede um complemento sem preposição, tá? Já na oração subordinada substantiva objetiva indireta, nós temos a presença do sujeito ou e do verbo, né? E esse verbo vai puxar um complemento, vai pedir um complemento com preposição. Ela gosta de quê? De que haja silêncio durante a palestra. Então, a oração subordinada dependente vai desempenhar papel de objeto indireto da oração principal. Temos aí a definição.
possuem valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciadas por preposição. Lembrando que tanto aqui na objetiva indireta quanto na objetiva direta, a formulazinha é verbo, sujeito mais verbo. O sujeito pode ou não aparecer, ele é opcional. A oração subordinada substantiva predicativa, como o próprio nome já diz, nós temos a oração dependente desempenhando o papel de predicativo do sujeito. Então, o que é que nós vamos ter na oração principal? Sujeito e verbo de ligação. Onde tem verbo de ligação, tem predicativo. Está aí a definição. Exercem valor de predicativo, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. A oração subordinada substantiva completiva nominal, o nome também já diz, essa oração dependente complementa o sentido do nome que está presente na oração principal. Então, eu tenho como fórmula verbo mais nome. Tenho certeza de que gosta de mim. Essa oração vai complementar o sentido do nome que está presente na oração principal. Temos aí a definição. Possuem valor de complemento nominal, sendo sempre iniciada por uma preposição. E a apositiva, ela vai cumprir, vai exercer papel de aposto da oração principal. Então, nós temos aí, todos pensam a mesma coisa, 2 pontinhos introduzem a ideia explicativa ou complemento que vem a seguir, que sou vitorioso. Como definição, possuem valor de aposto de qualquer termo da oração principal. As reduzidas, como eu falei no comecinho da aula, elas se apresentam sem conjunção. Então, nós temos a oração principal e a oração subordinada com verbos no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, complementando o sentido da oração principal. E as desenvolvidas, nós temos a presença da conjunção que ou da conjunção se, para estabelecer essa relação entre as duas. Então, orações subordinadas substantivas reduzidas são aquelas que exercem a mesma função das desenvolvidas, tá? Para a gente finalizar a aula, vamos praticar um pouquinho? Eu trouxe aqui algumas orações para vocês, já em negrito, né, a oração dependente. Maria do Carmo tinha a certeza. Verbo mais nome. Então, o que vem após vai complementar o sentido do nome. Logo, essa oração é classificada como completiva nominal. Meu desejo é sujeito com verbo de ligação. Então, nós temos aí o quê? O que vem depois vai ter o papel de predicativo do sujeito. Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Eu tenho aqui um verbo transitivo na forma sintética, né? Então, nesse caso aí, a gente tem uma oração que é subjetiva, desempenha papel aí de sujeito da oração principal. Só me interessa saber uma coisa. Olha, os 2 pontinhos vão introduzir um aposto. Onde moras? A positiva. Não queria que José fizesse nenhum mal ao garoto. Não queria o quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto que vai puxar um objeto direto. Então, essa oração é objetiva direta. E as principais ações dependiam de que os componentes do grupo tomassem iniciativa. Dependiam de quê? Um verbo transitivo indireto que vai puxar um objeto indireto. E logo, objetiva indireta. Está aí as respostas para vocês. E nós vamos praticando nas próximas aulas. É um conteúdo muito bacana e muito fácil quando a gente pega a prática. Então, até lá!